Olá, pessoal. Voltamos aqui depois do nosso intervalo, né, do nosso lanche. Vamos para a segunda parte da nossa aula de Processo Civil 2. Estamos estudando as comunicações processuais, hoje, 9 de março de 2021. Então, vamos lá. Antes do intervalo, nós comentávamos sobre este slide que está na tela de vocês, que trata do local e do momento da citação. Falei para vocês que o local pode ser citado em qualquer lugar que o réu se encontre, não há problema. Agora, em relação ao momento, e a depender do local que ele esteja, aí não pode fazer a citação. Tá certo? Falamos aí do período de nojo, que são 7 dias após o dia do funeral, tá certo? Que nesse período não pode fazer a citação do cônjuge, parente, companheiro, parente do morto consanguíneo afim, a reta colateral de segundo grau, tal, pelo período de 7 dias após o dia do funeral. Então, nesse período também, o oficial de justiça vai ter que aguardar, o correio vai ter que aguardar, quem quer que seja que faça a citação irá aguardar, tá certo? Para poder ter feito essa citação. Mas que mais? Não é somente essas duas situações que impedem a citação conforme o artigo 244, mas também o período de lua de mel, né? Assim como no período de nojo não pode fazer a citação, na lua de mel também não pode fazer a citação. Qual a diferença? A diferença é que o período de nojo são 8 dias, o dia do funeral, mais 7 dias. E o período de lua de mel é só 3, a lua de mel acaba bem mais rápido, né? Ou seja, só 3 dias de lua de mel só. Após 3 dias, a cabra já perdeu o mel, já está só a lua mesmo. Assim, então, o período é bem menor em relação à lua de mel. Mas olha lá o que diz o código. De noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento, que aí já não são mais noivos, né? Já são casados, né? São marido e mulher. Mas o código deixou ainda de noivos aí, dos nubentes, né? Então, não pode citar os noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Então, tem o dia do casamento, né? E nos 3 dias seguintes, dando 4 dias, não pode fazer a citação dos recém-casados, porque o cabra tá lá, tal, né? Aí lua de mel e coisa linda, tal. Aí o oficial de justiça bate na porta do hotel e assina aqui essa citação aqui que tem um processo contra você. O caboclo não consegue mais nem mel, quanto mais lua. Né? Fica logo preocupado, e meu Deus, eu tenho que arrumar advogado, e a mulher fica sem o mel, porque o caboclo já vai estar querendo resolver o problema do próprio processo. Né? Então, não dá também para citar no período de lua de mel, para evitar aí quebrar este vínculo do casamento. Né? A ideia era essa inicial, né, do período do legislador adjetivo civil, do Código de Processo Civil, era essa, não permitir que quebre, né, este entranhamento, esse período de entranhamento conjugal, para que o casamento seja fortificado, né, tenha um início fortificado. Hoje em dia nós sabemos que a pessoa casa, nem lua de mel não tem mais, porque a lua de mel já vem mais de 10 anos, e aí é meio complicado, mas, né, essa era a ideia do legislador, né, permitir com que as relações conjugais fossem fortalecidas, sem preocupação, né, sem nenhuma preocupação extra, inclusive por um processo judicial. Tá? Então, neste período também, não importa onde o citando esteja. Pode ser que ele esteja passeando no shopping, tá certo? E de mão dada lá com a sua recém-casada, né, com a sua esposa recém-casada, e aí o oficial de justiça encontra com ele no shopping: ei, você que é o fulano, né? Assina bem aqui a citação. Eu não sou obrigado a receber. Eu estou em meu período de lua de mel. Tá certo? Então, só depois desse 3º dia após o casamento é que ele vai poder se preocupar com o processo. Ok? Então, nesse momento também não pode ser citado. O que mais? Olha só o que diz o inciso 4º. De doente, enquanto grave o seu estado. Entenderam a relação desse artigo? Né? De doente, enquanto grave o seu estado. Deixa eu ver se vocês entenderam. Um portador de AIDS, ele pode ser citado. O cara possui AIDS. Ou a mulher possui AIDS. Pode ser citado? Sim ou não? Pode. Joel diz que pode. Diego? Sim, pode. Pode. Diego diz que pode. Nicole diz que pode.
Vinícius. Vinícius está só em memória. Tarsila. Só em memória também. Eita, rapaz. Pessoal, lógico, como vocês disseram, pode. Por que que pode? Se o código diz que de doente, enquanto grave o seu estado. Por que que vocês disseram que pode? Se o código está dizendo que não pode, doente enquanto grave o seu estado. Eu entendi que não estaria grave, né? Professor, doente, mas não está. Certo, Nicole, pode dizer, o Joel terminou. Eu acho que a pessoa está na ânsia da morte ali, ou sofre um acidente, está tendo uma convulsão, algo muito sério, algo grave, urgente, aí o oficial vai chegar para citar, eu acho que é algo incoerente. Agora, ele é portador, ele está na sua casa, está tudo controlado, toma seus remédios, e aí a pessoa, eu acho que pode fazer a citação. Chega no estabelecimento lá na casa dele, lá tá. Certo. Mas a AIDS ainda não é uma doença grave? Vocês não concordam que a AIDS ainda é uma doença grave? Sim. Né? Todos concordam? É uma doença grave. Mas o código não fala nada em doença grave. O código fala no estado grave de saúde. Então, vocês estão corretos. Tá? Pode sim citar, a não ser que o estado dele, naquele momento, esteja grave. Mas não é o fato de ele portar uma doença grave. Neoplasia maligna, câncer, né, uma doença gravíssima. Mas se a pessoa não está internada, está com controle sobre a neoplasia, nada impede dele ser citado. Então, cuidado para não confundir, e as provas geralmente querem confundir, o estado de saúde da pessoa naquele momento, que não pode ser grave, se for, não pode ser citado, com doença grave. A pessoa possuir uma doença grave é uma coisa, ela está em estado de saúde grave é outra coisa. E o código veda quando a pessoa está em estado de saúde grave. E aí não importa se é com Covid, se é com uma gripe, se é com uma cachumba, se está grave o estado dela, ele não pode ser citado. Não é o fato de ela possuir uma doença grave. Tá certo? Então, cuidado para vocês não assodadamente responderem, tá? Se bem que vocês responderam certo. Mas sempre prestar atenção nesses detalhes do código. Tá certo? Que as provas geralmente coloquem assim, João, portador de neoplasia maligna, câncer, né? Tem um processo contra Maria movido contra si, e ele recusa a citação alegando o inciso 4 do artigo 244, né? E aí, certo, verdadeiro ou falso? Falso. Tá certo? Se a questão não disser que ele está em estado grave de saúde naquele momento, ele pode ser citado perfeitamente. Se a doença grave que ele tem está controlada, ele pode ser citado normalmente. Apesar de que toda doença, para mim, é grave. Para mim, uma dor no pé, para mim, já é grave. Eu tenho medo, tenho pavor de médico. De remédio, então, nem imagino. Então, para mim, tudo é grave, né? A doença, qualquer doença, para mim, é grave. Mas, o estado de saúde é que tem que estar grave e não a doença, que tem que ser doença grave. Ok? Então, muito bem. Então, nesses momentos aí, a pessoa não poderá ser citada. Tá certo? E o incapaz, o mentalmente incapaz, será que ele pode ser citado? Não é mais nem essa expressão que utiliza, né? Mentalmente incapaz. É portador de enfermidade mental, é isso? Portador de enfermidade mental? A nova nomenclatura mudou aí alguma coisa recentemente. Não é mais portador de doença mental. Não é portador porque a pessoa não porta. Ela não nasce, ela nasce com aquilo ali. Então, me esqueci o nome, tem um nomezinho, acabei esquecendo, preciso até me lembrar desses detalhes, né? Para ninguém me dizer que eu estou discriminando ninguém. Não é portador, mas não é mais, a expressão não é mais portador. Como? Acho que não é portador de necessidade especial, não, né? Não, já mudou, portador de necessidade especial já mudou, porque a pessoa não porta. Né? Ela nasceu com aquilo ali. Não é algo que ela está por tem essa explicação, mas tem um outro nomezinho. Me esqueci. Tem um nomezinho que a nova nomenclatura médica criou para as pessoas que possuem alguma deficiência, tá?
Mas, digamos, na nomenclatura antiga, um portador de necessidade especial mental, ele pode ser citado? Será que ele pode ser citado? O que vocês acham? Acho que não. Acho que tem que ser citado o curador. O responsável é isso. Exatamente. Exatamente. Né? Na verdade, ele pode ser citado. Quem vai ser citado é ele, mas na presença ou na pessoa do seu curador, ou do seu procurador, do seu representante legal, do seu daquele que está ali lhe representando ou lhe assistindo. Tá certo? Então, ele pode sim ser citado, mas na pessoa do seu representante legal. Tá certo? Que é exatamente esse representante legal é quem vai promover a defesa deste incapaz. Tá certo? Não só incapaz mental, mas qualquer tipo de incapacidade, absolutamente capaz, os menores de 16, os maiores de 18, maior 16, menor 18, relativamente capazes, os pródigos, os toxicômanos, aqueles que por alguma causa transitória ou permanente não podem exprimir sua vontade, todos esses deverão ser citados na pessoa do seu representante ou do seu assistente, aí podem ser citados normalmente. Lógico que não na sua própria pessoa, mas na pessoa do seu representante, que é quem vai promover a defesa deste incapaz, certo? Então, tem que compreender bem isso para não confundir, né, e achar que não, que o incapaz nunca pode ser citado, nunca poderá receber uma citação, certo? Dúvidas até aí, pessoal, a respeito desses momentos processuais? Meu computador resolveu travar aqui. Tranquilo. Se passar. Meu teclado deu pau aqui. Não está mais passando nada. Desligou. Deixa eu ver aqui se melhora agora. Aí, pessoal, que meu teclado aqui deu um pinote aqui, não está querendo mais funcionar, não consigo passar o slide. O slide não está... Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Queimou de vez. Agora deu. Agora deu. E é novinho esse computador, viu? Brincadeira. Pronto. Então, passamos às slides, né? Já que não tem dúvida sobre o assunto anterior. Vamos falar das modalidades de citação que está prevista aí no artigo 246 do CPC. Nós temos aí modalidade de citação de 5 formas, tá? Temos a citação postal, que é a citação pelo correio, está no 2461. Temos a citação por oficial de justiça, que é também chamada de citação por mandado, que está no artigo 2462. Temos aí a citação feita diretamente na vara ou na secretaria da vara pelo escrivão ou chefe de secretaria, está no 2463. Temos também a citação por edital, que está no 2464. E ainda mais recentemente, temos aí a espécie de citação por meio eletrônico, que está no 2466, que é a mais em voga, né, nos dias de hoje, até mesmo por questão do PJE, certo? Então, observa que a citação pode ser feita dessas 5 formas, né, não importa a modalidade, vai ser considerado citação da mesma forma, tá? Então, todas aí no rol do artigo 246 do CPC. Vamos ver uma por uma? Que essa citação postal, ou a citação pelos correios, né? É a citação mais antiga que tem, tá, pessoal? Ou é uma das mais antigas, né? A de longas datas, se faz citação pelo correio, tá certo? Se utiliza do correio. O judiciário, inclusive, tem um convênio com os correios, né, para fazer comunicações judiciais, certo? Então, a citação pelo correio, por longos anos, foi a mais comum e a mais utilizada, tá certo? Lógico que nos últimos anos, com a mudança aí do processo judicial de físico para eletrônico, nós temos a maior quantidade até que citação não, mas de intimação, 99% sendo pelo meio eletrônico. A citação pelo meio eletrônico, como nós vamos estudar, também é bastante usual para a empresa, né? Para as empresas SA, para as grandes empresas, elas já fazem um cadastro lá no fórum para poder receber citação. Tá? Então, em relação à citação, né, citação que é o primeiro ato do processo para comunicar o réu, né, que tem um processo contraído para que ele se defenda, né, ainda é feito muito pelos correios ainda, tá certo? Ainda é uma regra que está se protraindo no tempo aí, apesar de já ter alguma mudança, como falei para vocês, por conta dos meios eletrônicos. Inclusive,
creio que futuramente vão utilizar de aplicativos eletrônicos, né, para fazer citação. E aí facilitando essas comunicações aí entre as pessoas e o próprio judiciário. Okay? Então, citação pelos correios ou citação postal se utiliza ainda perfeitamente. Tá? Essa modalidade de citação, gente, ela tem uma vantagem que ela pode se dar em qualquer comarca do país. Tá certo? Eu posso fazer, por exemplo, uma citação de alguém que esteja lá em Teresina ou aqui em Imperatriz, em Bacabal, Santo Inês, através de correio. Manda lá a citação pelo correio, a pessoa vai receber a carta postal, né, a citação postal, da mesma forma. Só que, por ser uma citação que vai via um órgão, um correio, que não tem fé pública, essa citação tem que ter alguns requisitos, né, para sua validade. Tá? Tem alguns requisitos de validade, que eu coloquei no slide para vocês. Quais são esses requisitos que vai completar a validade da citação postal? Vamos lá. Essa citação ela deve estar acompanhada da cópia da petição inicial, conforme está no 248 CPC. Tem que ter a cópia da petição inicial. Tem que constar o despacho do juiz determinando a citação do réu. Tem que constar lá o prazo para a resposta, que é de 15 dias úteis, tá certo? Tem que constar também o endereço do juízo, que é para o réu saber qual é o juízo que ele está sendo demandado, né, e ele possa, assim, direcionar a sua defesa. E, óbvio, tem que ter o nome do autor e também do citando, ou seja, daquele que está recebendo a citação, conforme está no 250 do CPC. Tá? Para que tem que ter o nome do autor? Para o réu exatamente saber quem é que está demandando contra ele e, assim, poder compreender os termos daquela lide. Tá certo? Então, esses são os requisitos de validade, né, para que possa ter validade a citação postal. E um dos mais importantes é a linha A, que eu coloquei para vocês aí, que é que essa citação postal, que essa citação feita pelo correio, seja enviada com AR, tá certo? Com aviso de recebimento. O que é o aviso de recebimento? É um cartão postal, tá, que vai junto com a carta. Quando o carteiro, quando o funcionário do correio entrega esta carta para o citando, ele vai assinar, vai dar o seu ok, ele assina esse AR, né? O correio destaca esse AR da carta, deixa a carta de citação lá e traz o AR assinado pelo citando, não importa onde ele esteja. Aí vem lá a assinatura dele dizendo que ele tomou conhecimento e recebeu a citação. O correio vai enviar esse AR para o judiciário, para o fórum novamente, e esse AR vai ser juntado nos autos. O prazo de defesa dos autos começa a contar com a juntada aos autos do AR enviado pelos correios, tá certo? Então, os requisitos de validade para essa petição, ou para essa citação por edital, perdão, por correios, citação postal, certo? É lógico, pessoal, que nós sabemos que na prática não acontece isso. E se por um acaso você vai defender um réu, né, e quer mais um prazo, se não vier com todos esses dados aí, tá certo? Você pode arguir a nulidade dessa citação, tá certo? E requerer que venha com todos os dados completos, tá? É lógico que hoje o processo é eletrônico, tá certo? O processo é todo eletrônico, o juiz vai te mandar só a citação, tá certo? Você vai receber e vai entrar no sistema, tá tudo lá, inclusive cópia integral do processo para você ter acesso a ele também, tá certo? Mas esses requisitos ainda constam do CPC, tá certo? E requer que seja assim feita, tá certo? Para que possa ter validade essas citações, tá certo? Então, veja bem, o que diz o 247. O 247 diz assim, ó, a citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país. Como falei para vocês, eu posso citar qualquer pessoa onde quer que ela esteja. Mas tem exceções? Nós temos exceções, tá? Nas ações de Estado, observado o 695, parágrafo 3º, tá certo? Essas ações de Estado, não é ação de Estado com E maiúsculo, tá, pessoal? Ação de Estado, que o nosso código fala aí, é ações de Estado da pessoa, tá certo? E não ações de Estado, interpretando vocês como unidade da federação, tá? Ações de Estados com E minúsculo, tá? Então, ações de Estados relativa à pessoa. Esse 695, parágrafo 3º, ele traz exatamente a redação dessa situação, que vocês podem até consultar aí o 695, parágrafo 3º, e verificar como se enquadra dentro dessa disposição também da citação por edital,
dessa exceção, perdão, da citação por edital. Porque imagina vocês, perdão, citação por edital não, sempre fico cabeça com citação digital, citação postal, citação pelo correio, tá? Aqui na cabeça que citação digital, não sei nem onde é que eu vi edital aqui para estar com um edital na cabeça, certo? Mas, então, nesses casos de ação de Estado, da pessoa, Estado de pessoa, tá certo? Não se pode fazer a citação pelo correio, tá certo? Porque automaticamente deve ser feita na pessoa exclusiva do réu, certo? Então, não pode ser feita através de correio, tem que ser feita na pessoa do réu. O próprio oficial de justiça tem que ir lá e citar o réu pessoalmente. Se vocês abrirem o 695, parágrafo 3º, vocês vão ver que diz exatamente isso. A citação será feita na pessoa do réu, certo? Nessas situações de tutela provisória, quando há um incapaz, quando há uma pessoa que tem algum problema em relação ao estado que ela se encontre, tá certo? A depender da situação, ela só vai ser citada pessoalmente, não através do correio. Ok? Que mais? Quando o citando for incapaz. Também, se o citando for incapaz, não se dá para fazer a citação pelo correio. Tem que ser a citação por oficial de justiça, tá? Na pessoa do representante do incapaz, para que possa ter validade. Porque adianta eu citar o incapaz, o correio, ele não vai ter essa preocupação de chegar e perguntar se a pessoa é capaz ou incapaz. Ele olha, você é fulano? Às vezes o incapaz sou, assina bem aqui. O cara vai assinar, às vezes ele não tem nem noção do que é aquilo ali, ele pega, come, rasga, joga fora, e aí vai ser revela. Então tem que ser na pessoa do seu representante. Ou quando citando for pessoa de direito público, né? Imagina a Procuradoria do Estado, Procuradoria do Estado também é citado pessoalmente, né? Por carga dos autos ou lá na própria Procuradoria. Não pode ser por publicação, não pode ser por edital, não pode ser por correio, tá? Fazenda Pública também é citada a pessoa do seu procurador, pessoa dele, ou com carga dos autos ou com a citação direta na Procuradoria. Quando o autor justificadamente a requerer de outra forma, né? Então, nesse caso, se o autor está requerendo, tá certo? A citação por oficial de justiça, por edital, aí não tem sentido o juiz citar pelo correio, se o próprio autor já está dizendo que essa citação vai ser ineficaz. Ele está dizendo, ó, eu cito por edital porque o cara não está no endereço dele nunca. Eu sempre passo lá e nunca ele está lá. Então não adianta mandar a citação para o endereço dele por correio, porque o correio vai voltar dizendo não localizada a pessoa. E aí volta e não vai adiantar nada. Então o autor já pede na petição inicial que seja feita a citação de uma outra forma, tá certo? O 248 diz que a deferida citação pelo correio, o escrivão-chefe de secretaria remeterá citando cópia da petição inicial, do despacho do juiz e comunicará o prazo para a resposta, o endereço do juiz e o respectivo cartório, como já falei para vocês, né? Um requisito da petição, requisito da citação pelo correio. E aí o parágrafo 1º vem falando do AR. A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo que o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo, tá certo? Então, o próprio recibo, né, é assinado pelo próprio citando, a não ser que ele seja pessoa jurídica. Se for uma pessoa jurídica, aí será válida a entrega do mandado a qualquer pessoa que tenha poder de gerência ou de administração, ou então a um funcionário que está responsável pelo recebimento de correspondência, tá certo? Isso para a pessoa jurídica. A pessoa física tem que ser o próprio citando mesmo, certo? Então, esses são os requisitos, né, para a validade de uma citação postal ou citação pelo correio, tá certo? Eu chamo a atenção de vocês, porque hoje nós temos muito condomínios aqui em São Luís, né, na nossa comarca, são muitos condomínios verticais, condomínios horizontais, né, ou então loteamentos que têm controle de acesso, onde a pessoa não entra porque tem que passar pela portaria e o porteiro só permite entrar se estiver autorizado pelo morador ou se for morador, não é isso? Então, nessas situações, ou seja, nesses condomínios edilícios, tá? O que diz o nosso código? Nosso código diz que vai ser considerado válida a citação que foi entregue ao porteiro, tá? Só que ele vem fazendo uma ressalva, desde que esse porteiro, se ele não quiser receber, ele vai ter que escrever um texto dizendo por que ele não recebe.
Esse artigo, pessoal, recebe muita crítica da doutrina. Porque tu acha que porteiro vai mesmo se preocupar em estar escrevendo texto dizendo se a pessoa está lá ou não, certo? Para ele recusar o recebimento, ou ele vai se resignar a receber aquela citação, e se ele não passar tempo, né, e se extraviar, ele vai assumir essa responsabilidade, né, para depois o citando processar ele, porque não entregou a tempo, ou porque demorou, tá certo? Olha, é meio complicado. Querem ver? Olha só o que diz o 248, parágrafo 1º, tá? 248, parágrafo 1º. Diz assim, a carta registrada para entrega... Não é o parágrafo 1º, não. É o parágrafo 4º. É o parágrafo 4º. Ó, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria, o porteiro, responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Esse artigo vai ter validade? Vai ter eficácia, melhor dizendo? Qual é o artigo? Artigo 248, parágrafo 4º. Certo? Vocês acham que esse artigo vai ter eficácia, vai ter praxe jurídica? Vai nada. Vocês acham que porteiro vai assumir essa responsabilidade? Não, eu vou escrever aqui com a meu próprio punho, sob as penas da lei, podemos ser processados pelo juiz de que esse citando não está aqui. Primeiro, que como é que ele vai ter na cabeça quem entrou e quem saiu do condomínio? Não tem nem como. Às vezes tem condomínio que tem 1000 apartamentos, ele vai decorar todo mundo que entrou e que saiu. Não tem como. Então, ele não vai assumir nunca essa responsabilidade. Esse parágrafo 4, praticamente, essa parte final, ele entra morta. Tá certo? Porteiro nenhum vai querer recusar esse recebimento, declarando por escrito, sob as penas da lei ainda, que o destinatário da correspondência está ausente. E ele vai receber? Se ele recebe o destinatário da correspondência, o destinatário da citação, citando, ele está viajando. Tá certo? O que o porteiro vai fazer? Vai ter que procurar ele no mundo inteiro, onde ele está, para dizer para ele que tem uma citação? Então, é uma coisa assim bem complexa, né? O mais fácil é o porteiro, meu amigo. Vá lá no apartamento, bate lá na porta, entendeu? Só que porteiros, né, não querem fazer isso. Acham que não, porque vai estar violando a sua autoridade. E tem porteiro que acaba recebendo citações. Recebe, depois a pessoa não está lá, ele joga por baixo da porta, a pessoa está viajando, chega um mês depois, já perdeu, já está rebelde. Quem é o prejuízo? Quem vai pagar por esse prejuízo? Tá certo? Então, realmente é uma questão que está ainda bastante discussão na doutrina, essa questão aí dessa possibilidade de citação na pessoa do porteiro. O porteiro se vê numa situação bem difícil, tá? O melhor que ele faz é numa ata de assembleia do condomínio, ele se manifestar, né, o responsável lá pela portaria, né, a empresa responsável pela portaria, e deixar consignado na ata que se chegar algum oficial de justiça para fazer citação, ele vai permitir a entrada para o oficial de justiça citar a pessoa diretamente. Tá certo? Porque essa tentativa de proteger, né, o condômino acaba trazendo um prejuízo muitas vezes irreparável ou para a portaria, para a empresa de portaria, ou para o próprio condômino. Tá certo? O difícil é você colocar isso na cabeça do condômino. Certo? Mas tem essa problemática toda aí. Tá? Então, essa é a espécie de citação, né, via postal. Ok? E aí, quando é que começa o início do prazo para que para que o réu faça a sua defesa? Pessoal, porque vocês sabem, não sei se eu já deixei claro isso, senão eu vou ver se eu consigo clarear, porque a gente está dando aula e pensa que o aluno acompanha o nosso raciocínio e às vezes não acompanha, esqueço de falar alguma coisa. Então, veja bem, a citação, como nós já dissemos, é o ato processual que comunica ao réu que ele precisa se defender de um processo que foi aberto contra ele, tá? Toda comunicação processual, todo o ato processual, ele tem um prazo para ser cumprido, tá certo? Com base no princípio da eficiência e também da celeridade, né, previsto na Constituição Federal e também no Código de Processo Civil, todo ato vai ter um prazo designado. E este prazo tem que ser cumprido pela parte. Então, quando o réu recebe a citação, ele tem um prazo para ele fazer a sua defesa, tá certo? E o prazo sempre vai ser 15 dias úteis, tá? Desde que seja processo civil, tá, pessoal? Se for uma contestação, sempre vai ser 15 dias úteis. É lógico que no penal o prazo é diferente, a contestação penal, as alegações
finais, a defesa prévia, tudo tem prazo específico do criminal, mas nós estamos falando aqui de direito civil, tá certo? Processual civil. Trabalhista também tem prazo diferente, tal, etc. Mas civil, sempre a contestação vai ser 15 dias. 15 dias úteis, contados só os dias úteis, sem contar sábado, domingo, feriado, dia de recesso forense. Tá? Por exemplo, agora o fórum está fechado, né, por causa da pandemia, não está contando o prazo. Suspenso os prazos. Então, conta só os dias úteis. Beleza, mas a pergunta sempre é, a partir de quando eu conto esse início de prazo? A partir de quando começa a contar o prazo para o réu apresentar a sua contestação, esse prazo de 15 dias? De que data? Da data que ele recebe o AR, da data que o correio intima ele, que ele assina o AR, já começa a contar o prazo da contestação? Não, pessoal. Só vai começar a contar o prazo da contestação na citação postal, tá certo? A partir do momento que este AR é devolvido aos autos e é juntado no processo, tá certo? Este AR comprovando que, tá certo, o réu foi devidamente intimado, tá certo? Então, lembra que a citação por correio tem que ser por AR, o carteiro leva o AR, o réu assina, ele destaca o AR e manda para o judiciário de novo. Então, quando é que começa a correr o prazo, tá certo? Quando este AR chega lá na vara e o secretário faz a juntada no processo. Aí é que começa a correr o prazo para fazer o réu a sua contestação. Salvo disposição em sentido diverso. Salvo o juiz determinando alguma coisa diferente, tá certo? Mas essa é a regra. Está lá no artigo 231 do CPC, que diz o seguinte: salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. 1. A data de juntada aos autos do AR, quando a citação ou a intimação for pelo correio. Ei, professor, isso daqui não é assim um absurdo? Sabe por quê? Porque eu mandei uma comunicação com a AR em novembro. Até hoje eu não recebi o AR de volta. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Tem 5 meses. Não está correndo prazo de contestação. Se eu fosse o judiciário, né? Sabe-se lá quando é que o correio vai entregar esse AR lá no fórum. E só começa a correr o prazo de defesa a partir do momento que é juntado nos autos este AR. É por isso que os processos demoram, pessoal. É por isso que os processos se amarram, tá certo? E vão 5 anos, 6 anos, tá certo? Correio hoje está demorando muito. Quando entrega, tá certo? Quando entrega. Hoje é mais fácil você consultar pelo sistema do correio. Então, no sistema e consultar o AR já foi entregue, mas o código não diz isso. O código não diz assim, a contada, a consulta feita no sistema dos correios, não diz. Diz quando for juntado o AR nos autos. Então, tem que ser juntado o AR nos autos para começar a contar o prazo da contestação. Isso faz com que os processos se delonguem. Agora, a gente não entende por que 5 meses para devolver uma correspondência, a gente não entende. E quando se fala em privatizar o correio, tem gente que dá pulo lá nas alturas. Eu não entendo isso. Certo? Qualquer país de quinto mundo que tem um correio privatizado, a correspondência chega no dia seguinte. Aqui no Brasil, 5 meses depois não chegou ainda e não pode falar nada, porque senão o cara é contra o... Bom, deixa para lá. Tá certo? Então, infelizmente é assim, tá? Mas só começa a contar esse prazo para a defesa do réu no momento que é juntado este AR, tá certo? Enviado pelos correios ao processo. Enquanto não for juntado, ele está despreocupado, não precisa fazer defesa. Juntou, aí começa a contar 15 dias úteis. E 15 dias úteis, com a quantidade de feriado que nós temos, vai dar quase 30. Né? E aí não tem como o processo ser rápido, ser célere mesmo na justiça. Tá certo? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Então, essa é a nossa citação via correio, citação postal. Falamos aqui, ó, início do prazo, falamos das ações de Estado, por exemplo, interdição do incapaz, interdição da pessoa, tal, quando foi incapaz de administração pública, tal, quando citando não possui domicílio, o seu domicílio não possui serviço de correspondência, é lógico, né? Se o endereço do autor não possui serviço de correios, como é que vai mandar uma citação postal? Aí não tem como. Então, nesse caso aqui também, né, eu esqueci de falar dele, mas também não se aplica a citação por edital.
Bom, se está ok, vamos passar para adiante. A segunda modalidade de citação é a citação por oficial de justiça, que é também chamada citação por mandado, tá certo? Essa citação por mandado, ou citação por oficial de justiça, é essa segunda modalidade de citação que está prevista no 246, inciso 2, né? Vai ocorrer por oficial de justiça, como o próprio nome diz, ok? E sempre que for o oficial de justiça for citar, vai ter que ter um procedimento anterior. Vai decorrer de quê? Ou vai ter uma ordem do juiz, uma ordem da lei, aliás, perdão, uma ordem da lei, que a lei diz que tem que ser para o oficial de justiça, inclusive nessas ações de Estado que nós vimos aí, né, tem que ser para o oficial de justiça, está lá no 249, concomitante com 247, tá certo? Vamos até ver esses artigos, né, para a gente não esquecer. Olha só, a citação por edital. Perdão, citação, meu Deus, o que é que eu estou com edital na cabeça? Será o Benedito ou é o Fidei? A citação por oficial de justiça. Ela tem que decorrer de uma ordem legal quando a lei determinar, que está lá no artigo 249, a imposição legal, a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste código, tá? Ou quando frustrada a citação pelo correio. E o 247 também, a gente lê o 247 em conjunto, que são essas ações de Estado, a interdição, quando o citando for incapaz, quando o citando for pessoa de direito público, quando reside em local não atendido para entrega domiciliar, ou quando o autor requeriu de outra forma. Então, todas essas situações de 247 e 249, nós deveremos fazer a citação, tá certo, por oficial de justiça. Ou por uma ordem legal, ou então quando a citação por correio for, de alguma forma, frustrada, né? Ou seja, o correio tentou fazer a citação, mas não conseguiu. Sabe por quê? Porque às vezes o correio chega, né, lá na casa, ei, aqui mora fulano, ao cabo olha assim, rapaz, você é bem citação, não, bora não, só, não mora no conta. Ou se você esquece a quadra, ou se você esquece qualquer detalhezinho do endereço, automaticamente eles, endereço não localizado, casa não localizada, e aí retorna o AR. E aí, 3 meses para chegar, né, 5 meses para chegar, e o juiz não foi citado. Cita de novo, o professor José já tem 1 ano de processo, e não conseguiu fazer nem a citação ainda. Tá? Infelizmente, é desse jeito. Tá certo? Então, se por um acaso o correio devolveu o AR informando que não pôde fazer a citação, e aí por qualquer motivo que seja, também essa citação deve automaticamente ocorrer por oficial de justiça. Automaticamente não, né? O juiz vai determinar a secretaria da vara que solicite ao oficial de justiça que use o oficial de justiça, né, daquela vara ou daquela comarca, daquela jurisdição, para que ele faça aquela citação por oficial de justiça, que ele vá pessoalmente. Porque o correio, pessoal, não vai atrás do citando. O oficial de justiça vai. O oficial de justiça, se ele chegar na casa e o cara dizer, não, eu não estou aqui não, ou então mamãe mandou dizer que não está, ele vai constatar a citação. Correio, ela mandou dizer que não está, não localizado. Tá certo? Então, o oficial de justiça, ele vai atrás, né, realmente, para poder fazer a citação, exatamente quando não foi possível fazer a citação de alguma outra forma, ou quando a lei assim ditar. Tá certo? Uma diferença básica, pessoal, entre a citação pelos correios e a citação para o oficial de justiça é que o oficial de justiça, ele detém fé pública, o correio não, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Que se por um acaso, citando, se recusar ou resistir a receber a citação, o correio não pode colocar essa disposição no processo, no AR, ou na devolução da carta. Ele simplesmente vai dizer e recusou. Ele não pode certificar que ele viu se citando recusou. Agora, o oficial de justiça pode. O oficial de justiça chega para o Zé e diz, Zé, assina aqui a tua citação. Não me recuso, não vou assinar. E não está dentro daquelas justificativas de momento, né, que não pode ser citado. O oficial de justiça vai dizer assim, seu juiz, eu vi o Zé, tentei citar e ele não quis. O juiz dá revelia nele, considera ele citado. Tá certo? Por quê? Porque a palavra do oficial de justiça tem fé pública. A palavra do correio não tem. Tá certo? Então, essa é uma diferença básica entre a citação pelo correio e a citação pelo oficial de justiça. Tá certo? Que é bom para nós diferenciar, né? E às vezes alguém pode perguntar, mas por que o correio não fez o que o oficial de justiça fez? Né? Porque às vezes o correio chega na rua, onde é que mora fulano aqui? O endereço está incompleto. Não, aqui não mora ninguém não. O oficial de justiça, ele vai no vizinho, né? Ei, vem cá, fulano mora bem aí? Mora. Ah, é o ciclano que mora aí? É ele mesmo.
Aí o oficial de justiça tem como saber se aquele citando está se escondendo, né, está com miguelagem para poder não ser citado ou não. O correio não vai fazer isso, certo? Então, às vezes, quando não consegue citar pelo correio, se tenta aí a citação por oficial de justiça, né, que é a citação por mandado, para poder efetivamente ocorrer a citação. Okay? Só que, assim como a citação por correio, o mandato citatório por oficial de justiça também deve possuir alguns requisitos, né, cujos requisitos estão aí previstos no artigo 250 do CPC. Então, todos esses requisitos aqui, eu esqueci de escrever, é o artigo 250 do próprio CPC. Certo? Quais são esses requisitos da citação por edital? É algum edital de concurso que vai vir, eu vou passar, só pode, eu não faço nem concurso, mas se vier, se eu olhar um edital hoje, eu vou fazer o concurso que eu acho que eu passo, porque estou com um raio de edital na cabeça. Se fosse a menor alvará, né, mas edital, pelo amor de Deus. Então, quais são os requisitos da citação por oficial de justiça? Tem que ter na citação o nome do autor e do réu, pelos mesmos motivos da citação pelo correio, que é para o réu saber que é ele realmente a pessoa que está sendo demandada, porque tem o nome dele. Tem que ter o nome do autor, para ele saber quem é a pessoa que está demandando contra ele, quem é o autor dessa ação, tá certo? Que está entrando aí com processo contra ele. Tem que ter também a finalidade da citação. E aí, essa finalidade da citação tem que constar todas as especificações da petição inicial, tá certo? Tem que mencionar o prazo para fazer a contestação, que é de 15 dias, sob pena de revelia, ou o prazo para embargar a execução também, tá certo? Tem que ficar explícito, porque geralmente o réu, pessoal, que recebe uma citação, às vezes ele nunca teve um processo contra si, ele não é advogado, ele não sabe que tem prazo. Para ele vai ficar ali meio puto ali e tal, mas ele não sabe o que tem que fazer. Ele, eu tenho que procurar um advogado, só que ele não sabe que tem um prazo para isso. É isso. Então, tem que vir dizendo um prazo lá na própria citação, que é para o réu saber, a hora que ele lê a citação, tem prazo aqui, está dizendo aqui que eu tenho que responder isso aqui no prazo de 15 dias, né? Então, ele vai correr atrás de procurar um advogado para fazer aquela, ou então a defensoria pública para fazer aquela defesa, certo? É por isso que tem que vir explicitando o prazo que tem para contestar, sob a pena de revelia. 3. Aplicação de sanção para o caso de cumprimento de ordem, se houver. Que é isso? Às vezes o juiz dá uma ordem inicial, uma liminar que ele apreciou, uma antecipação de tutela, né, uma tutela de urgência, de evidência, tanto faz, uma cautelar. O juiz deu uma ordem ali, tá certo? E se ele descumprir, pode haver uma sanção. Por exemplo, alguém entrou com uma ação de interdito proibitório. Nós já tivemos aula vocês já tiveram aula de processo de direito civil 4? Estudaram direitos reais? As ações possessórias? Interdito proibitório é uma ação possessória ao juiz que alguém deixe de turbar ou de perturbar a sua posse. Tá certo? E quando o juiz dá essa decisão liminarmente, esse mandado proibitório já vai para o réu com a ordem para ele não mais perturbar a posse daquele que está ali litigando em juízo, tá certo? E aí, pessoal, já tem uma ordem ali. Então, essa ordem tem que ser explícita nesse mandato citatório, tá certo? Inclusive, o saltista pode até orientar o citando, olha, aqui tem uma ordem para você aqui, ó. Se você descumprir, você vai ser preso. O juiz vai te prender para o descumprimento de ordem judicial, sei lá, preso, se não seja o caso, né? Mas você vai ter que pagar uma multa, você vai ter que responder e tal. Ou seja, já dá ali aquele aviso para o próprio citando. Mas isso tem que constar do próprio mandato citatório. Tudo bem? O que mais? Se for o caso, a intimação do citando para comparecer acompanhado de advogado de defensor público à audiência de conciliação de mediação, com menção do dia, da hora e do lugar de comparecimento. Por que isso daqui, pessoal? Nós acabamos de estudar essa petição inicial. E vocês viram que um dos requisitos da petição inicial, odiernamente, é exatamente você dizer da tua petição inicial, conforme lá o artigo 319 do CPC, você dizer na tua petição inicial se pretende ou não conciliar, se você obsta ou não a conciliação, tá certo? Então, se você disse que pretende conciliar, aí vai, obviamente, nesse mandato citatório, tá certo? Já a data, a hora e o local da audiência de conciliação para que o réu compareça nessa conciliação. E aí, só não tendo acordo, conforme nós estudamos, é que vai começar a correr o prazo para ele fazer a sua defesa. Tendo acordo, se encerra, né, automaticamente ali o processo. 5. A cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória. Então, lógico, se o juiz deferir uma tutela provisória, tem algo que vai ser cumprido ali de imediato,
o réu tem que saber, exatamente para ele não descumprir, né, a ordem que o juiz está dando e sofrer uma penalidade, sofrer uma sanção, porque geralmente, quando há deferimento de tutela cautelar, tutela antecipada, né, o juiz defere uma multa por descumprimento, olha, sob pena de R$ 1.000 por dia por descumprimento. Então, o réu tem que saber disso, né, com clareza, exatamente para ele não descumprir aquela ordem judicial e para que possa ter ciência também daquela tutela de urgência, até mesmo para eventualmente entrar com recurso, entrar aí com um agravo de instrumento, né? O advogado, quando pega, ele já pensa, eu vou entrar com um agravo de instrumento para impugnar essa decisão interlocutória, essa liminar que foi dada aqui, ou essa tutela antecipada. Certo? Então, tudo isso tem que ficar claro na própria petição inicial, na própria citação para o oficial de justiça, para que o réu tenha condições de exercer a ampla defesa e o contraditório. Por último, diz assim, que tem que ter a assinatura do escrivão ou do chefe de secretaria e a declaração de que o faz por ordem do juiz. Quem assina a citação, pessoal, feita para o oficial de justiça, é o juiz ou é o escrivão? Isso é pergunta de prova, sabia? Por mais besta que possa parecer. Quem assina a citação feita para o oficial de justiça é o escrivão ou chefe de secretaria. Ele que assina, só que ele informa que ele o faz por ordem do juiz. Tá certo? Então, uma coisa boba, mas está no código, tá? Quem assina essa citação não é o juiz, é o oficial, é o escrivão, tá certo? Fazendo isso por ordem do próprio juiz que deu um despacho. Escrivão, cite-se o réu para que promova sua defesa no prazo de 15 dias sob pena de revelia ou confissão. E confissão, tá certo? É assim que fica numa petição. Então, por ordem do juiz, ele vai fazer o subscrevimento, ele vai subscrever esta citação. Certo? Dúvidas, pessoal? Até aí, tá tudo ok? Tranquilo? Os outros, tá tudo ok? Bom, exceto naqueles lugares, ou naqueles lugares não, naqueles momentos que nós dissemos, né, que já foi proibido, que está proibido fazer citação, o oficial de justiça, ele pode citar o réu aonde quer que ele encontre, tá? Ele vai ler o teor do mandato, vai entregar a contrafé, tá, para o citando, e vai declarar ele citado, tá certo? Isso é importante também vocês entenderem. Na citação por postal, por correios, né, lembra que é por AR? É um AR, que é o aviso de recebimento, que o correio leva, que o carteiro leva, e dá para o citando assinar o AR e devolve esse AR para a vara. Na citação por oficial de justiça não é via postal, lógico que não tem AR, tá? Tem o que nós chamamos de contrafé. O que é contrafé? É a parte do processo em que o citando vai assinar. Então, quando o oficial de justiça encontra o citando, ele lê o teor do mandato, tá certo? E fala, assina bem aqui, é a contrafé. Você vai assinar, ele vai destacar essa contrafé, que pode ser uma cópia integral da citação, tal. Ele vai fazer o recolhimento da assinatura do réu, tá certo? Vai entregar para ele a contrafé e vai levar, tá certo, para os autos aquele comprovante da citação, tá certo? E aí se tem por citado. O prazo inicia a contar para a defesa do réu a partir do momento que o oficial de justiça junta nos autos a contrafé, ou melhor, a comprovação da citação, tá certo? Então, a partir do momento que o oficial de justiça faz a juntada nos autos, né, que ele vai entregar para o escrivão ou para o próprio oficial de justiça, que ele faz a juntada nos autos desse comprovante que ele citou e deu a contrafé para o réu, aí começa a contar o prazo de 15 dias para que o réu faça a sua defesa, tá? Então, começa a contar da juntada dos autos do comprovante de citação feito pelo oficial de justiça. Daí para frente começa a contar o prazo. Mas pode acontecer, pessoal, do réu se esconder para não ser citado, tá certo? O réu, espertamente, ele não quer ser citado, tá certo? Para demandar o processo, para o processo delongar, né? Para o processo demorar mais, para dizer que ele não foi encontrado e tal, se bem que isso não vai resolver muito, porque o juiz vai dar revelia, tá certo? Antigamente, era muito fácil para o réu fazer isso. Sabe por quê? Porque o CPC de 73, se você não tivesse o endereço completo do réu, não tivesse como localizar o réu, a justiça mandava você tomar banho na soda.
arquivava o processo e você perdia o direito de ação, tá certo? Porque você não conseguiu localizar o réu, não conseguiu fazer a citação do réu. Hoje não, o CPC mudou isso radicalmente, mudou 100%, né? Inverteu 180 graus. Por quê? Porque é a obrigação do juiz ele identificar o endereço do réu. Se você não tem, você informando ao juiz, ele que vai ter que envidar esforços, ainda que sejam esforços caros, ainda que demande valores para ele localizar o réu, mas é problema da justiça, do judiciário, não é do autor. Tá certo? É lógico que o autor tem interesse em quanto mais rápido, né, intimar o réu. Não, ele vai dar todos os dados que ele tem do réu. Mas se não tem, é a justiça que tem que evitar esses esforços. O juiz vai mandar aí um ofício para o TRE, para a Receita Federal, sei lá, para tentar descobrir o endereço do réu, mas é ele que tem que fazer isso. Tá certo? Então, antigamente, o réu ele fazia questão de não ser encontrado, porque o juiz ia dizer assim, autor, o réu não foi encontrado naquele endereço, aquele endereço está errado. Corrija sob pena de arquivamento da inicial. E quanto mais o réu se escondesse, mais prejuízo daria para o autor. Hoje já está mais mitigado isso daí, tá certo? Mas pode acontecer, tá certo, de o réu se esconder, tá certo, com miguelagem. Ele olha o oficial de justiça, rapaz, que ele é oficial de justiça. Aí o oficial de justiça bate na casa dele, pam, 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 pam. Aqui mora o João, não, senhor, nem conheço João, não. Aqui não tem nem João nessa rua, aqui só tem Zé, não tem João, não. Aí o oficial de justiça, rapaz, isso aí é o João. Esse cara tá me enrolando, né? E aí, como é que faz? Se o réu se oculta para não ser citado, ele quer aplicar o migué para o processo demandar, ir para longe e tal, depois ele requerer uma nulidade, porque ele não foi citado. Pessoal, se por um acaso o oficial de justiça desconfia de que o réu está se ocultando para não ser citado, às vezes ele até manda o menino dizer, ei, para lá que eu não estou aqui. Aí o menino chega aí, ô seu moço, papai mandou dizer que não está em casa, não. Ah, não está não, mandou dizer que não está não. Tá certo? Então, o oficial de justiça percebe que ele está se ocultando para não ser citado, o oficial de justiça poderá fazer essa citação por hora certa. Eu acho que coloquei isso no slide para você, deixa eu ver. Isso, eu coloquei aqui do lado, citação por hora certa ou citação ficta. É uma citação também que está dentro da citação para o oficial de justiça, porque essa citação por hora certa ou citação ficta é feita pelo próprio oficial de justiça, tá certo, pessoal? Nessas situações em que o oficial de justiça percebe que o réu esconde-se para não ser citado, que ele está se ocultando para ser citado. Essa porcaria, esse teclado já caiu de novo. Certo? Então, neste caso, o que o oficial de justiça vai fazer, né, para poder fazer essa citação? O oficial de justiça não é besta, tá certo? Ele foi lá, viu que o réu nunca está em casa. Toda vez que ele vai, não, o réu não está não. O pessoal, não, pai, não está aqui, não está não. Ele viajou, ele saiu, não está, tal. Então, o oficial de justiça ele vai 2 vezes lá no domicílio do réu. Ele vai a primeira vez, aí, não está não, ele está trabalhando, ó, senhor. Ele só vai chegar aqui em tal hora, então nem vem. E depois do trabalho ele vai beber, então não tem nada para chegar. Ah, então tá bom. Então diga para ele que eu venho amanhã. Aí no outro dia o oficial de justiça, ou em outra data, o oficial de justiça volta lá. Bate lá, não, rapaz, ele acabou de sair, só não está aí não está aqui em casa, não. Ele acabou de sair. Às vezes o réu está escondido dentro de casa. Acabou de sair, não sei que o senhor não cruzou com ele. Aí 2 vezes depois que o oficial tivesse ido na casa, no endereço do réu, e não tiver localizado, o que é que ele vai fazer? Ele vai, suspeitando que o réu está se ocultando para não ser intimado, ele vai intimar qualquer pessoa da casa, qualquer pessoa que esteja na casa da família, ou até mesmo um vizinho, tá certo? Desde que essa pessoa da família ou o vizinho seja capaz, tá certo? E diga ao réu que no dia tal, a tal hora, ele vai voltar para citar o réu. Às vezes, na segunda vez, né, que o oficial de justiça foi lá, aí a mulher diz assim, não, pai, só está aqui de noite, só chega aqui 8 horas da noite. Aí o oficial diz, tudo bem, só chega 8 da noite, então diga que tal dia, amanhã, 8 horas da noite, eu estou aqui para fazer a citação dele, tá certo? Eu vou chegar até 15 minutos atrasado, 8h15, eu vou estar aqui, que é para pegar ele aqui, para poder fazer a citação, tá certo? Então ele vai intimar qualquer da pessoa, ou mesmo o vizinho, né, de que tal hora, tal dia, ele vai retornar para fazer a citação do réu. E aí, tá certo? É obrigação do réu estar lá naquele dia e horário que ele marcou, tá, para ser citado, tá certo? Porque naquele dia e hora marcado, o oficial de justiça vai voltar lá no domicílio do réu, e lógico, se ele encontrar o réu, ele vai citar o réu. Não tem prejuízo nenhum para o réu. Agora, se ele não encontrar o réu, ele vai certificar como citado esse réu, porque ele deixou a data, o horário, dizendo que ele ia tal hora lá
fazer a citação. O réu não se deu o caso, não cumpriu com a determinação, ele vai considerar que esse réu foi citado. E ele vai fazer o que mais? Vai deixar cópia do mandado com esse familiar que está lá na casa, ou então com o vizinho que ele havia intimado anteriormente, tá certo? Ou se esses recusarem a receber, ele vai certificar isso, fazer uma certidão disso e colocar para o juiz, tá certo? E o juiz, com certeza, vai dizer, esse réu é migueloso, pois eu vou considerar ele citado, vou aplicar pena de revelia nele, ele está frito aí, porque vai ser réu no processo. Estão compreendendo, pessoal? Sem quadro é meio difícil a gente se explicar, mas eu espero que vocês possam estar mentalizando a situação e possam estar visualizando a situação. Tá certo? E até mais, para não ter questão de nulidade posterior, vocês lembram que eu falei para vocês no início dessa aula que a citação inválida ela gera nulidade do processo? Então, para evitar que o réu alegue, né, que ele não tomou conhecimento e venha requerer a nulidade do processo lá na frente, o Código diz que nos 10 dias posteriores à juntada da contrafé pelo oficial de justiça nos autos, né, da citação por hora certa, né, a Secretaria da Vara vai expedir, tá certo, uma carta ou telegrama ou por meio eletrônico para o réu, dando ciência para ele que ele foi citado por hora certa. Esse procedimento, pessoal, ele só vai reafirmar a certeza de que o réu está ciente do processo. Não vai ser a citação, tá certo? Só é uma reafirmação da citação que foi por hora certa, tá certo? Como se trata somente de uma confirmação, o prazo de defesa do réu começa a contar da juntada da certidão de intimação por hora certa feita pelo oficial de justiça nos autos, e não da juntada desta carta comunicativa. Tá certo? Essa carta que a Secretaria da Vara vai mandar para o réu só para reafirmar que ele foi citado por hora certa, não conta prazo para a defesa. Conta do dia que o oficial de justiça juntou nos autos o comprovante que ele fez a citação por hora certa, porque ele percebeu que o réu estava com miguelagem, estava se escondendo para não ser citado. Certo? Ficou claro isso para vocês? Sim ou não, pessoal? Sim. Isso está onde? Está no artigo 280 do Código de Processo Civil, tá? Eu coloquei embaixo uma óbice, que o início do prazo para a resposta do réu é a juntada aos autos da contrafé, ou seja, da parte que o oficial de justiça colheu a assinatura do réu, ou então da citação por hora certa, tá certo? Dessa certidão, da data que ele juntar essa certidão nos autos. Dúvidas, perguntas? Dívidas. Então, pessoal, eu vou passar um TDE para vocês sobre cartas, carta precatória, carta de ordem, carta arbitral, tá certo? Carta rogatória também. É uma espécie de citação, é uma espécie de comunicação processual também, que é feita, às vezes, não com as partes, né? Não entre as partes, não do juiz para a parte, mas de juiz para juiz, no caso das cartas precatórias, juízo para juízo, né? Ou nas cartas rogatórias de juiz estrangeiro, tá? Com o ministro das Relações Exteriores. Então, nós vamos estudar cartas precatórias através de vocês. E eu precisaria que vocês se dividissem em equipes, tá? Para que a gente pudesse fazer, né, essa atividade. Deixa eu ver aqui. Vocês são quantos? Vocês são só são 12. Vocês são só 12. Não, vamos fazer individual. Vamos fazer individuation. Nós vamos estudar intimação ainda. Vamos continuar a citação, estudar a citação, mas já quero adiantar aqui o TDE para a aula que vem. Que aí vocês têm mais tempo de fazer. Como vocês são 12, a gente pode dividir em dupla. Faz em dupla de 2, né?
Dá para dividir em dupla de 2? Tá, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, fica 6 equipes de 2. Tá? Vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês me mandem pelo AVA, ou então... Bom, vai ficar designado no TDE. Eu vou especificar lá que pode fazer até em dupla. Ou faz sozinho ou faz em dupla, fica a critério de vocês. Tá certo? E aí eu quero apresentação também, uma apresentação aqui pelo Meet, tá certo? No dia de apresentar. Vai valer ponto a apresentação pessoal, vai valer ponto o trabalho escrito, tá certo? E a forma como você apresentar também, tá certo? Então eu vou colocar esse TDE lá no AVA, valendo aí, ó. Nós já temos algum TDE este semestre? Deixa eu ver. Um TDE. Tem não, né? Tem sim. TDE Não. sobre Tem. edição inicial. O TDE da petição inicial. Então, ó, vale 2,5 pontos. O TDE da petição inicial vale 2,5 pontos. Não, vale 3 pontos. O TDE da petição inicial vale 2 pontos. E este TDE vai valer 3 pontos. Então, já fica 5 pontos para avaliação. Tá certo? Então, eu vou passar esse outro TDE, esse outro primeiro nem corrigi, né? Vou corrigir hoje ainda. E aí ficaria os 5 pontos. Então, vale 3 pontos, né? Trabalho escrito e apresentação. Mas eu vou colocar explicado certinho para vocês lá no AVA, para vocês não terem dúvidas também. Tá certo? E fica bacana também. Aí a apresentação nós fazemos aqui pelo próprio Meet. Tá? Bom, vamos dar uma parada por aqui, né, pessoal? Nós temos aí mais 15 minutos de intervalo. Eu posso encerrar a aula até 15 minutos antes, não tem problema. Então, como eu vou unir o intervalo com o término da aula, 11 horas a gente está encerrando, tá certo? Que seria o intervalo de vocês. E a gente espera a próxima aula para não ficar também tanto conteúdo assim para vocês, tá certo? Eu acho que é muito conteúdo de uma vez só. Tá? Então, vamos dar uma encerrada. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Boa terça-feira. Né? Um abraço. E